Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos! Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante, não custa absolutamente nada, é só você clicar no joinha aqui embaixo, porque a gente vai falar sobre um jogador que é um jogadoraço. O Mauro César trouxe a informação, um grande amigo e jornalista, ótimo jornalista Mauro César, trouxe a informação na manhã deste sábado de que o Flamengo quer contratar André Franco, jogador do Porto, do Futebol Clube do Porto, revelado numa das melhores academias de futebol do mundo, que é a base do Sporting, tá? Depois foi para o Estoril e hoje joga no Futebol Clube do Porto, não é titular do Porto, tá? Mas é um senhor jogador, um volante que pode jogar como meio-campista também, canhoto, tá? De 1,77 m, não é dos jogadores mais altos que tem, mas tem um papel muito importante que pode encaixar perfeitamente no time do Flamengo, tá? É o cara para o Flamengo. André Franco seria uma contratação espetacular e o Flamengo, mais uma vez, né, indo ao mercado no futebol europeu, mostrando sua força financeira, um faturamento em 2023 de 1 bilhão, de cerca, né, de 1 bilhão 400 milhões de reais, e a gente tem que falar sobre essas contratações, né? Em primeiro lugar, sobre a força que o Flamengo vem demonstrando no mercado ao ir à Europa para trazer jogadores, fazendo um movimento inverso do que é o normal. Qual é o normal? O jogador sair da América do Sul e ir para o futebol europeu. No caso, o Flamengo vem trazendo jogadores, até o Mauro lembrou no vídeo dele, do Vinha, né? Jogador que estava no Sassuolo, que pertencia à Roma. O Flamengo foi lá e falou, eu quero esse jogador. Foi lá e comprou o jogador, não é que pegou por empréstimo, comprou o jogador. A gente vai falar mais sobre André Franco nesse vídeo, que tem um oferecimento da KTO. Olha aqui, você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai utilizar o meu cupom que é Bernardo, tá? Utilizando o cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar no seu primeiro depósito até R$100. O máximo é R$100. Então você foi lá, entrou, se cadastrou, colocou o cupom Bernardo e depositou R$100, eu vou lhe dar 20. É óbvio que você vai usar esse dinheiro para fazer a sua fezinha no site kto.com, tá? E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é o @BernardoAqui, tá? Então siga-me no Instagram, nos stories eu coloco diariamente as melhores odds do mercado para você, tá bom? Continuando a falar sobre André Franco, como eu disse, não é titular do time do Porto. O Porto tem meios campistas muito bons, né? A gente viu agora, a gente teve a oportunidade de ver o Porto jogando contra o Arsenal, né? Na Liga dos Campeões da Europa, é um time muito bom. Eu não estou falando aqui, quando eu falo do André Franco, de um jogador como o Al-Musrati, por exemplo. Então, o Al-Musrati talvez seja um jogador até melhor do que o André Franco, mas joga em posições, eles jogam em posições diferentes. Eles poderiam ser complementares, né? O Al-Musrati, um jogador que atua mais centralizado no meio de campo, né, em frente aos zagueiros. O André Franco sendo um jogador canhoto, isso é muito importante. Eu estou falando sobre esse detalhe aqui, mas é muito importante para você entender, que joga mais pelo lado direito, tá? Então a gente está falando aqui de um jogador que pode cortar para dentro, fazer inversão de jogo, né, com o pé esquerdo, e mais importante, ter um cara para barrar as subidas, né, o espaço que fica. Eu acho que esse é um dos únicos defeitos táticos do Flamengo hoje, se não for o único, jogador que possa barrar as subidas do ponta esquerda adversário. Tá? Então, por exemplo, quando o Flamengo jogar com contra um time como o Red Bull Bragantino, que tem um zagueiro que é um lateral esquerdo de qualidade, que é o Juninho Capixaba, um ponta esquerdo, Vitinho, de qualidade. Então o Red Bull Bragantino, estou citando um exemplo aqui para você imaginar, é um time muito forte nas jogadas pelo seu lado esquerdo. Então precisaria ter um jogador ali para fechar o meio pelo lado direito
defensivo do Flamengo. Esse cara é o André Franco, não é o De La Cruz. Tá? O De La Cruz, embora possa jogar pelo lado direito, não é um jogador que vai fechar esse espaço, e isso vai provocar que o Pulgar saia correndo para fechar, e aí vai deixar um espaço no meio de campo. A gente viu isso, por exemplo, no segundo jogo entre Flamengo e Fluminense, empate por 0-0, tá? Então o André Franco seria um jogador para fazer esse papel, para cumprir esse papel de marcar o lado direito defensivo do Flamengo. É um jogador muito bom, canhoto, como eu disse, e que pode ser escalado até mais à frente, tá? Ele não seria um reserva para o Eric Pulgar, pode ser também, mas eu acho que seria um jogador para ser complementar ao Eric Pulgar, fazer mais ou menos o que o Gerson faz pelo lado esquerdo, tá? Nossa, seria uma excepcional contratação. O Flamengo vai ao mercado, e vale lembrar que a janela para jogadores que vêm do exterior está fechada, só vai abrir no meio do ano. E o André Franco torna-se o alvo principal. Segundo o Mauro César falou até, o Flamengo já tinha tentado a contratação do André Franco por 4 milhões de euros e o Porto recusou a oferta rubro-negra. Tá? Lembrando que no Porto, por exemplo, tem um jogador que veio do Famalicão, que foi revelado pelo Flamengo, jogando como titular, o zagueiro Otávio, tá? Que é muito bom jogador, saiu do Flamengo, foi para o Famalicão e agora está no Futebol Clube do Porto fazendo dupla titular com o Pepe. O Pepe, que tem a fama de ser um carniceiro e tal, para mim foi o melhor jogador de Portugal na campanha vitoriosa da Euro em 2016. O Pepe é muito bom jogador, um zagueiro muito bom. Então existe essa lenda tal de que o Porto tem uma zaga muito dura, com o Otávio e o Pepe. Isso não é bem verdade. Tá? Eu acho o Pepe um zagueiro que pode ser viril por vezes. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre essa dupla, Otávio e Pepe, mas é um jogador de qualidade, né? Então a gente olha para o Futebol Clube do Porto e vê talento ali. Então o André Franco, o fato de ser reserva do time do Porto, isso não significa que não seja um bom jogador, porque, como eu disse, o Porto tem excepcionais meio-campistas. Jogador que entrou em partida de Champions League, entra no time em jogos da Liga Portuguesa, pode ser uma excepcional, excelente notícia para o Flamengo se vier de fato para o clube. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.